Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje está relacionada, certo, ao nono B, radiciação. Você deve ter visto radiciação no sexto ano de vocês, e aonde a gente vai definir o que seria radiciação, certo? E daí a gente vai ver também algumas propriedades, ok? Algumas propriedades. Lembrando, gente, vamos lá, o que seria uma raiz, né? Uma radiciação, né? Radiciação, gente, é uma operação matemática, né? Que eu vou ter essa simbologia aqui, que eu vou chamar de índice. Essa simbologia aqui que eu vou chamar de índice. Essa simbologia aqui que eu vou chamar de radical, certo? Vai ser igual a B, que é a raiz, certo? Se somente se B elevado a N for igual a A, que é o radicando, né? Então aqui eu tenho raiz, índice, radical. Eu coloquei alguns exemplos do que seria radiciação, certo? Quem seria aqui? Raiz quadrada de 2, raiz quarta de 16, raiz cúbica de 27, raiz quadrada de 72 e raiz quadrada de 144, né? Então a gente vai falar aqui do que seria uma raiz quadrada, né? Então, toda raiz que possui índice 2, certo? Como está aqui, né? Ela é dita como quadrada. Ou eu posso mudar isso aqui de raiz e posso colocar aqui, ó, todo radical, posso colocar também todo radical que possui índice 2 é dito raiz quadrada. Também posso colocar assim, tá bom? Então, exemplo, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 144. Bem, eu tenho também outros tipos de raízes, né? Outros tipos. Uma delas é a raiz cúbica. O que seria uma raiz cúbica? É todo radical, certo? De índice 3. Então, raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 21, raiz cúbica de 36, certo? Temos também raízes, aqui ó, quarta, raízes quinta, raízes sexta e raiz enésima. N, eu posso ter raiz décima, raiz décima primeira e sucessivamente, tá bom? Então, observação, para mim ter algum tipo de raiz, esse N tem que ser maior ou igual a 2. Ok, gente? Bem, cálculos, certo? Cálculos das raízes. O que seria cálculos da raiz? É você que vai extrair uma raiz. Então, quando você perceber que essa raiz é exata, tem um valor mais exato, a gente vai chamar de raízes exatas, como está aqui. Então, 25 é 5, se somente 5, se 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 36 é 6, né? Se somente 6 ao quadrado, 36. 81, 9. Se somente 9 ao quadrado é igual a 81. Raiz cúbica de 27, 3. Por quê? Se somente se 3 elevado à terceira é igual a 27. Raiz quarta de 16, 2. Por quê? Por se somente se 2 elevado à quarta é 16. Gente, da radiciação existem algumas propriedades, né? E uma dessas propriedades seria, olha aqui, gente, preste atenção, que eu vou chamar aqui de propriedades propriedade, eu vou chamar de P1, né? O que seria a propriedade P1? Então, se você perceber que esse índice aqui, gente, N, ele foi igual a A elevado a N, como vocês podem ver aqui, igual ao expoente do radicando, eu posso simplificar, ó, vai dar o próprio radical. Como assim, professor? Veja, exemplo, ó, raiz quadrada de 16, certo? Quem é 16 aqui? 4 ao quadrado, tá vendo? O índice aqui não é 2, não é verdade? Então, ao simplificar, ó, vai sobrar o próprio radicando.
Se eu quisesse calcular aqui, outro exemplo. Raiz quadrada de 81. Quem é 81? Raiz quadrada de 9 ao quadrado. Aquilo significa que é 2, né? Simplifico. O que sobra é 9, como vocês podem ver aqui. Essa é a propriedade 1 da radiciação. Ok, gente? Então, de novo, a gente viu radiciação, raízes exatas, a gente definiu o que seria uma raiz. Então, índice, radical, radicando, raiz. Exemplo, se você observar aqui, exemplo, raiz de 2, raiz quarta de 16, raiz cúbica de 27, raiz quadrada de 72, raiz quadrada de 144. Raiz quadrada é todo radical que possui índice 2, como está aqui. Exemplos: 16, 25, 36, 81, 144. Raiz cúbica. Toda raiz com índice 3 é dito raiz cúbica. Então, exemplo: raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 21, raiz cúbica de 36. Temos também raízes quartas, quinta, sexta de n, que é o que a gente chama de raiz enésima. Observação: n maior ou igual a 2. Ou seja, quando eu falo aqui n maior ou igual a 2, pessoal, o radical aqui, esse índice aqui, ele só existe se n for maior ou igual a 2, tá bom? Aqui, cálculos das raízes. Raiz quadrada de 25. 5, se somente 5. Se 5 ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 36. 6, se somente 5. Se 6 ao quadrado é 36. Raiz quadrada de 81 é 9. Se somente 6. Se 2 elevado ao quadrado é igual a 81. Raiz cúbica de 27 igual a 3. Se somente 6. Se 3 elevado ao cubo é igual a 27. Raiz quarta de 16. 2, se somente 6. Se 2 à quarta é igual a 16. Então, eu tenho essa propriedade aqui da radiciação. Então, se eu tenho um radical, certo? Um radical onde A elevado a N, que é um índice N, né? Eu posso simplificar ficando só o mesmo radicando. Então, raiz quadrada de 16, quem é, né? 4 ao quadrado, posso simplificar 4. Raiz quadrada de 81, né? 9 ao quadrado, simplifico, só fica só o próprio radical. Ok, gente? Aqui está para vocês a definição de radiciação, certo? Até a próxima aula.